Helena apoiou a mão sobre a barriga, que começava a se pronunciar sob o vestido simples, e suspirou profundamente. O banco da Praça da Liberdade já não era mais tão confortável depois de quase 2 horas sentada ali, observando o movimento de Belo Horizonte seguir seu ritmo implacável. Os ipês amarelos balançavam suavemente na brisa de fim de tarde, completamente indiferentes ao turbilhão que sua vida havia se tornado nas últimas semanas. Menos 1 mês de aluguel, pensou, enquanto contava mentalmente as notas amassadas dentro da bolsa surrada. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Tinha exatamente 237,50. O que restara depois de quitar a última quinzena no quartinho que alugava no bairro Santa Efigênia. A conta não fechava, por mais que tentasse recalcular. Sem o emprego de camareira no hotel, sem Rodrigo, sem o apoio da família em Oliveira, uma cidade do interior, a quase 150 quilômetros dali. Deslizou os dedos suavemente sobre a pequena vida que crescia dentro dela, como se pedisse desculpas por não ter um plano melhor. Desculpe, pequeno, murmurou, contendo as lágrimas que ameaçavam cair. Prometera a si mesma que não choraria mais. Não adiantava. O celular vibrou dentro da bolsa. Uma mensagem da dona Sônia, proprietária do quarto. Helena, preciso que retire suas coisas até amanhã. Já tenho outro inquilino. Menos tempo do que imaginava. Engoliu seco, tentando ignorar o nó que se formava em sua garganta. Aos 23 anos, nunca imaginou que estaria completamente sozinha em uma cidade grande, grávida de 4 meses e prestes a não ter onde dormir. Quando contou a Rodrigo sobre a gravidez, esperava qualquer reação, menos aquela frieza calculada. Não é meu, ele disse, olhando-a com desconfiança. Você sabe que eu tomo cuidado. Deve ser daquele seu ex. Mentira. Ela não via Pedro há mais de 1 ano, mas Rodrigo queria uma desculpa, qualquer uma, para se livrar da responsabilidade. No dia seguinte, ele sumiu. Bloqueou seu número, desapareceu da república onde morava com outros estudantes, abandonou o estágio. Como se nunca tivesse existido. A família não foi diferente. Sua mãe, sempre tão religiosa, ficou em silêncio do outro lado da linha quando Helena, em prantos, contou que estava grávida e sozinha. Você escolheu esse caminho, Helena. Foi tudo o que disse depois de um longo silêncio. Não vou sustentar irresponsabilidade. Ela não queria sustento, queria apoio, um abraço, alguém que dissesse que tudo ficaria bem, mas ninguém disse. A demissão do hotel veio 2 semanas depois. Reestruturação, explicou a gerente, evitando olhá-la nos olhos. Helena sabia que não era verdade. Uma camareira grávida não era conveniente. Movimentos mais lentos, licença maternidade, complicações. Mais fácil contratar outra pessoa. O sol começava a se pôr, atrás dos prédios elegantes que cercavam a praça. Helena fechou os olhos por um momento, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. A brisa fresca acariciou seu rosto, trazendo um breve conforto. O que vamos fazer? Perguntou em voz baixa para a criança que carregava. Era estranho como já sentia uma conexão tão forte, uma responsabilidade tão grande por alguém que ainda nem conhecia. Abriu os olhos e notou que um homem de terno azul escuro havia parado a poucos metros. Ele falava ao telefone, gesticulando ocasionalmente, o semblante sério contrastando com a elegância do traje perfeitamente alinhado. Helena o observou distraidamente, imaginando como seria ter problemas tão diferentes dos dela. Problemas de gente rica, investimentos, reuniões, compromissos importantes. Parecia um mundo tão distante quanto a lua. O homem desligou o telefone e, por um breve instante, seus olhares se cruzaram. Helena desviou rapidamente, constrangida por estar encarando um estranho. Concentrou-se em sua bolsa, fingindo procurar algo importante. Fechou os olhos novamente, tentando organizar os pensamentos. Precisava de um plano. Talvez pudesse procurar um abrigo temporário.
Ou quem sabe Marta, a única colega com quem tinha alguma afinidade no hotel, pudesse ajudá-la por alguns dias até encontrar outro emprego. Mas quem contrataria uma grávida de 4 meses? Com licença. A voz grave a sobressaltou. Ao abrir os olhos, viu o homem de terno parado à sua frente. De perto, notou que ele era mais jovem do que parecia à distância, talvez uns 35 anos. Tinha olhos castanhos atentos e uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Desculpe incomodar, mas... Ele hesitou, parecendo subitamente desconfortável. Está tudo bem com a senhora? Helena sentiu o rosto queimar de vergonha. Será que estava tão evidente assim que não estava bem? Será que tinha chorado sem perceber? Estou sim. Obrigada, respondeu rapidamente, ajeitando a postura no banco. A última coisa que precisava era da piedade de um desconhecido. O homem não pareceu convencido. Olhou para o espaço vazio ao lado dela no banco. Posso me sentar um momento? Helena ficou confusa com o pedido, mas assentiu mecanicamente. Ele sentou-se, mantendo uma distância respeitosa, e colocou a maleta de couro ao lado. Meu nome é Matheus Almeida, disse ele, estendendo a mão. Helena Santos, respondeu automaticamente, apertando a mão dele em um cumprimento breve. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Helena não entendia o que aquele homem queria. Começou a ficar apreensiva. E se fosse algum tipo de golpista, ou pior? Como se lesse seus pensamentos, Matheus falou. Desculpe a abordagem. Provavelmente estou parecendo um maluco agora. Ele deu um sorriso constrangido. É que eu estava ao telefone resolvendo um problema na empresa, quando notei que que você parecia realmente angustiada. Não pude deixar de me preocupar. Helena estudou seu rosto por um momento, tentando detectar alguma intenção oculta, mas viu apenas uma genuína preocupação. Estou bem, só cansada. Mentiu, querendo encerrar aquela conversa estranha. Entendo. Desculpe o incômodo então. Ele fez menção de se levantar, mas parou quando ela inconscientemente colocou a mão sobre a barriga e deixou escapar um suspiro pesado. Seu olhar seguiu o movimento, e por um instante Helena viu algo mudar em sua expressão. Uma sombra, uma memória. Ela não saberia dizer. Quantos meses? Perguntou ele com uma suavidade inesperada na voz. 4. Respondeu Helena, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Matheus assentiu, parecendo momentaneamente perdido em pensamentos. Então, como se tomasse uma decisão repentina, voltou a encará-la. Helena, me desculpe a intromissão, mas... Ele hesitou, escolhendo as palavras. Você parece estar passando por um momento difícil. Há algo em que eu possa ajudar? A pergunta a pegou desprevenida. Uma parte dela queria se levantar e ir embora, manter o pouco de dignidade que lhe restava. Outra parte, porém, a parte exausta, desesperada e com medo, quase implorava para aceitar qualquer ajuda que aparecesse. Não tenho para onde ir. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, quase num sussurro. Perdi meu emprego. Meu namorado sumiu quando soube da gravidez. E amanhã não terei onde dormir. O choque em seu próprio rosto devia espelhar o de Matheus. Não podia acreditar que havia despejado tudo isso para um completo estranho. Sentiu as lágrimas finalmente vencerem a batalha, escorrendo livremente pelo rosto. Me desculpe, disse, tentando se recompor, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. O senhor não tem nada a ver com os meus problemas. Eu tenho um apartamento vazio. Foi a vez de Helena ficar em choque. Encarou Matheus sem entender. Tenho um apartamento mobiliado no Savassi que está vazio há meses, explicou ele. Era da minha avó que faleceu ano passado. Estava pensando em alugar, mas ainda não tive tempo de resolver isso. Helena o encarou com desconfiança. Ninguém oferece um apartamento a uma estranha sem segundas intenções. E o que o senhor quer em troca? Perguntou diretamente, a voz carregada de receio. A pergunta pareceu ofendê-lo, mas logo seu rosto suavizou em compreensão. Nada, respondeu com firmeza. Absolutamente nada em troca. Apenas, digamos que eu entendo o que é não ter para onde ir.
Algo na maneira como ele disse aquilo, com uma tristeza antiga nos olhos, fez Helena sentir que, de alguma forma inexplicável, ele realmente entendia. Por que ajudaria uma estranha? Perguntou, ainda desconfiada, mas já sem a mesma hostilidade. Mateus olhou para o céu, que agora exibia os primeiros tons de laranja do pôr do sol. Minha mãe estava grávida quando meu pai nos abandonou, disse ele, sem olhá-la diretamente. Dormimos em abrigos por um tempo, até que uma senhora nos ofereceu um quarto em sua casa. Aquela ajuda mudou nossas vidas. Voltou a encará-la, agora com uma determinação tranquila. Às vezes precisamos acreditar nas pessoas, Helena, e às vezes precisamos devolver ao mundo o que recebemos dele. Helena ficou em silêncio, processando tudo aquilo. Sua mente dizia que era loucura confiar em um estranho, mas seu coração e a realidade de sua situação desesperadora apontava para outra direção. Como eu saberia que posso confiar no Senhor? Perguntou a voz trêmula. Mateus, por favor, sem formalidades. Ele sorriu levemente. E você não sabe. Assim como eu, não sei se posso confiar em você, mas estou disposto a arriscar se você estiver. Tirou do bolso um cartão e o estendeu para ela. Sou dono da Almeida Construções. Pode pesquisar sobre mim, ligar para o escritório, verificar se sou quem digo ser. Helena pegou o cartão, estudando-o. O logo da empresa era familiar. Já tinha visto em alguns tapumes de obras pela cidade. O apartamento fica a 10 minutos daqui, continuou ele. Você pode ir conhecê-lo agora, se quiser, sem compromisso. Se não se sentir confortável, posso ajudar de outra forma. Indicar um abrigo seguro, pagar algumas noites de hotel, o que for melhor para você. A oferta parecia sincera demais para ser verdade. Helena sentiu uma pontada de esperança pela primeira vez em semanas, mas a desconfiança ainda persistia. Por que está fazendo isso? Perguntou mais uma vez, como se a resposta pudesse mudar. Mateus ficou em silêncio por um momento, então respondeu com uma honestidade que a desarmou. Porque quando eu olho para você, vejo minha mãe há 30 anos atrás. E porque sei que às vezes precisamos de um milagre para seguir em frente. Fez uma pausa e acrescentou. E talvez, só talvez, seja a minha vez de ser esse milagre para alguém. O sol se punha por completo agora, tingindo o céu de Belo Horizonte com tons de rosa e dourado. No banco da praça, duas pessoas de mundos completamente diferentes enfrentavam uma encruzilhada que poderia mudar suas vidas para sempre. Helena respirou fundo. Colocou a mão sobre a barriga como se consultasse o pequeno ser que ali crescia. E então tomou sua decisão. Eu gostaria de conhecer o apartamento, disse finalmente. Mateus assentiu, levantando-se do banco e oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar. Helena hesitou por um instante antes de aceitá-la, sentindo o calor reconfortante de sua palma. Enquanto caminhavam lado a lado pela praça, seguindo em direção ao bairro Savassi, Helena não sabia se estava cometendo a maior loucura de sua vida ou recebendo a segunda chance que tanto precisava. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo, sentia uma coisa que quase havia esquecido como era: esperança. O céu escurecia sobre Belo Horizonte, e com ele, um novo capítulo começava na vida de duas pessoas que o destino decidira unir da forma mais inesperada possível. O trajeto até o Savassi foi feito em um silêncio carregado de incertezas. Helena seguia Mateus a uma distância cautelosa, observando suas costas largas sob o terno impecável. A cada esquina, considerava dar meia volta e correr na direção oposta. Mas para onde iria? A realidade de sua situação a perseguia como uma sombra implacável. É neste prédio, disse Mateus, parando em frente a um edifício antigo, mas bem conservado, na esquina de uma rua arborizada. Helena olhou para cima, contando 5 andares de uma construção que, embora não fosse luxuosa, certamente estava muito acima de suas possibilidades. Janelas amplas, com pequenas sacadas de ferro trabalhado, davam um charme particular à fachada.
Minha avó morou aqui por quase 50 anos, explicou Mateus, enquanto cumprimentava o porteiro com familiaridade. Seu Antônio, boa noite. Vou mostrar o apartamento para a senhora Helena. Boa noite, doutor Mateus, respondeu o senhor de cabelos grisalhos com um sorriso cordial. Seus olhos curiosos pousaram brevemente sobre Helena e sua barriga, mas não fez nenhum comentário. No elevador antigo que subia lentamente, Helena sentiu o coração acelerar. Estava realmente indo para o apartamento de um desconhecido. Por mais que a história dele parecesse sincera, e por mais desesperada que estivesse, não podia deixar de sentir medo. É no 3º andar, disse Mateus, quebrando o silêncio. O prédio é antigo, mas muito bem cuidado. O condomínio é tranquilo. A maioria são moradores idosos que vivem aqui há décadas. Helena apenas assentiu, apertando a alça da bolsa surrada com força. O elevador parou com um solavanco suave. Mateus a guiou pelo corredor de piso de mármore até a porta 302. Tirou um molho de chaves do bolso e, após alguma hesitação entre elas, encontrou a correta. Não venho aqui há algum tempo, explicou, parecendo ligeiramente constrangido. Depois que vovó faleceu, foi difícil. Não completou a frase. Abriu a porta e acendeu as luzes, dando um passo para o lado para que Helena entrasse primeiro. Ela hesitou na soleira, como se atravessar aquela porta significasse aceitar definitivamente a ajuda daquele estranho. Posso esperar aqui fora enquanto você dá uma olhada, ofereceu Mateus, percebendo sua hesitação. Fique à vontade. O gesto de respeito ao seu espaço lhe deu um pouco mais de confiança. Helena entrou no apartamento, sentindo o cheiro característico de um lugar fechado há muito tempo, misturado com algo que lembrava lavanda. A sala não era grande, mas era aconchegante. Móveis antigos, bem cuidados, uma poltrona de leitura próxima à janela, estantes com livros e alguns porta-retratos. Helena aproximou-se para ver as fotografias. Uma senhora de cabelos brancos e sorriso doce aparecia na maioria delas, às vezes ao lado de um Mateus mais jovem. Essa é sua avó? Perguntou, virando-se para a porta onde ele permanecia. Sim, dona Cecília, respondeu com um sorriso melancólico. Era professora de português aposentada. Adorava literatura brasileira. Aqueles livros eram o tesouro dela. Helena passou os dedos levemente sobre a estante, notando obras de Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Posso entrar? Perguntou Mateus ainda da porta. Ela assentiu, e ele entrou, mantendo uma distância respeitosa. A cozinha fica ali, indicou. O quarto e o banheiro são por aquele corredor. É um apartamento pequeno, mas muito funcional. Minha avó adorava receber visitas. Dizia que o tamanho ideal de uma casa é aquele que cabe os amigos, mas não uma multidão. Helena não pôde evitar um pequeno sorriso com o comentário. Seguiu pelo corredor, examinando o quarto simples, mas acolhedor, com uma cama de casal antiga, um guarda-roupa de madeira maciça e uma penteadeira. O banheiro era antiquado, com azulejos brancos e detalhes em azul, mas impecavelmente limpo. Está tudo conservado, comentou Mateus da porta do quarto. Contratei uma faxineira para vir regularmente, mesmo com o apartamento vazio. Não consegui me desfazer das coisas dela ainda. Helena voltou para a sala, olhando ao redor com mais atenção. Era um lugar com alma, não apenas um imóvel vazio. Podia sentir a presença da antiga moradora nos pequenos detalhes. Um crochê sobre o sofá, um relógio de parede antigo, os livros cuidadosamente organizados. Por que não vendeu? Perguntou genuinamente curiosa. Mateus deu de ombros, parecendo ligeiramente embaraçado. Apego emocional, suponho. Passei muitos fins de semana aqui quando criança. Minha mãe trabalhava como diarista aos sábados e eu ficava com vovó. Ela me ensinou a gostar de ler, a jogar xadrez. Fez uma pausa, perdido em lembranças por um momento. Acho que ainda não estou pronto para me desfazer dessas memórias. Helena assentiu em compreensão. Sabia bem o que era guardar memórias. Carregava na bolsa a única foto que tinha dos pais juntos.
antes que o alcoolismo do pai destruísse a família. É um lugar bonito, disse finalmente, mas não posso aceitar. É demais. Mateus a observou por um momento. Depois caminhou até a janela, olhando para a rua movimentada abaixo. Helena, não estou oferecendo caridade, disse com calma. Este lugar está vazio, gerando despesas com condomínio e IPTU. Você precisa de um lugar para ficar, eu preciso de alguém para cuidar dele. Mas eu não tenho como pagar aluguel, argumentou ela, sentindo o orgulho ferido. Não quero dever nada a ninguém. Não seria aluguel, respondeu ele, virando-se para encará-la. Seria uma troca. Você cuida do lugar, mantém vivo e pode ficar pelo tempo que precisar. Sem contratos, sem obrigações. Quando conseguir se restabelecer, pode seguir seu caminho. A proposta era tentadora demais para uma pessoa em sua situação. Helena sentou-se na poltrona, subitamente exausta. O peso de semanas de preocupação, medo e desespero parecia desabar sobre seus ombros agora que uma possível solução se apresentava. Por que está fazendo isso? Perguntou mais uma vez, como se ainda procurasse uma falha, uma intenção oculta. Mateus suspirou, passando a mão pelos cabelos, em um gesto de leve frustração. Já expliquei meus motivos, disse com paciência, mas entendo sua desconfiança. No seu lugar, eu provavelmente também desconfiaria. Caminhou até a estante e pegou um porta-retrato, estendendo-o para Helena. Na foto, uma mulher jovem segurava um menino de aproximadamente 5 anos no colo, ambos sorrindo em frente a um bolo de aniversário simples. Esta é minha mãe, Luísa, e eu, explicou. Foi meu aniversário de 5 anos. Um mês antes, estávamos dormindo em um abrigo porque meu pai sumiu, levando tudo o que tínhamos. Minha mãe estava grávida de 7 meses da minha irmã. Helena pegou o porta-retrato, observando o sorriso da mulher que, apesar das circunstâncias difíceis, irradiava força. O que aconteceu? Perguntou, devolvendo a foto. Dona Cecília, minha avó, era voluntária no abrigo onde estávamos. Continuou ele, recolocando o porta-retrato na estante com cuidado. Ela ofereceu um quarto de empregada vazio que tinha aqui para minha mãe. Disse que seria temporário, até ela se restabelecer. Acabamos ficando por quase 2 anos. Fez uma pausa com um sorriso melancólico. Minha mãe trabalhava como diarista. Depois conseguiu um emprego fixo como doméstica. Estudou à noite, fez curso técnico de enfermagem. Hoje ela é enfermeira-chefe no Hospital João 2013. Minha irmã é médica e eu deu de ombros. Consegui uma bolsa na faculdade de engenharia, trabalhei muito e hoje tenho minha construtora. Helena absorveu a história, sentindo algo se mover dentro dela, uma mistura de esperança e temor. E se eu aceitar, como vai explicar para sua família? Sua esposa não vai achar estranho? Não sou casado, respondeu ele simplesmente. E minha mãe e minha irmã vão entender perfeitamente. Na verdade, provavelmente vão me dar bronca por não ter oferecido mais ajuda. Um silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelo tic-tac constante do relógio de parede. Helena olhou pela janela, observando as luzes da cidade que começavam a brilhar mais intensamente na noite que caía. Estava diante de uma encruzilhada. Confiar ou não neste estranho que lhe oferecia ajuda sem aparentemente querer nada em troca. Como vou saber que não há outras intenções? Perguntou finalmente, verbalizando seu maior medo. Mateus não pareceu ofendido. Assentiu como se a pergunta fosse perfeitamente razoável. Tem meu cartão com o endereço da construtora e telefones. Pode pesquisar sobre mim na internet. Posso apresentá-la à minha mãe e minha irmã se quiser. E o mais importante, tirou do bolso um molho de chaves e o colocou sobre a mesa de centro. Estas são as chaves do apartamento. A porta tem 2 fechaduras e uma tranca interna. Você pode se sentir segura aqui dentro. Fez uma pausa, depois acrescentou. E para ser absolutamente claro, não tenho nenhum interesse além de ajudar alguém que precisa. Não espero nada em troca, nem agora, nem no futuro.
Helena olhou para as chaves sobre a mesa como se fossem algo mágico e perigoso ao mesmo tempo. Sentiu o bebê se mexer levemente, como se também participasse daquela decisão crucial. Eu não sei cozinhar muito bem, disse inesperadamente, a voz baixa. E só tenho ensino médio completo. Trabalhei como camareira, garçonete e atendente de loja. Nunca consegui fazer faculdade. Mateus a olhou, confuso com a mudança de assunto. Só estou sendo honesta sobre quem sou, explicou Helena, percebendo sua confusão. Para que saiba em quem está confiando seu apartamento. Ele sorriu, finalmente compreendendo. Não me importa se você sabe cozinhar ou qual sua formação, Helena. O que importa é que você precisa de ajuda agora, e eu posso oferecê-la. O resto são apenas detalhes que a vida vai ajustando com o tempo. Helena respirou fundo, olhando mais uma vez ao redor do apartamento que poderia ser seu refúgio nos próximos meses. Depois, com uma coragem que não sabia que ainda possuía, estendeu a mão e pegou as chaves. Eu aceito, disse com voz firme, e prometo cuidar bem deste lugar. Mateus sorriu, e ela percebeu que era o primeiro sorriso genuíno e relaxado que via em seu rosto desde que se conheceram. Ótimo, respondeu ele, parecendo aliviado. Tem alguma coisa que precisa buscar no seu antigo quarto? Só algumas roupas e objetos pessoais, respondeu ela. Não tenho muita coisa. Podemos ir buscar agora se quiser, ofereceu. Ou posso deixá-la aqui e você vai quando se sentir confortável. Helena considerou por um momento. A ideia de voltar ao quartinho apertado para buscar seus poucos pertences, sabendo que não teria mais que dormir lá, era estranhamente libertadora. Podemos ir agora, decidiu. Não vai demorar muito. Mateus assentiu, e juntos saíram do apartamento. Enquanto fechava a porta, Helena sentiu o peso das chaves em sua mão, o peso de uma confiança inesperada, de uma segunda chance que surgia quando menos esperava. No elevador, olhou para o reflexo distorcido de ambos no espelho envelhecido. Ele, alto e bem vestido, representando um mundo que ela nunca conheceu. Ela, simples e grávida, carregando um futuro incerto. Duas vidas tão diferentes que o destino decidira entrelaçar daquela forma inesperada. Obrigada, disse baixinho, quando o elevador chegou ao térreo. Mateus apenas sorriu em resposta, e juntos saíram para a noite de Belo Horizonte, onde as estrelas começavam a aparecer timidamente por entre os prédios, como pequenos pontos de esperança em um céu antes escuro demais. Uma semana se passou desde que Helena se instalara no apartamento. Cada manhã, ao despertar na cama de casal antiga, precisava de alguns segundos para lembrar que não estava sonhando. O teto com o lustre de cristal pequeno e delicado, o guarda-roupa de madeira maciça, o silêncio tranquilo interrompido apenas pelo canto ocasional de pássaros na árvore próxima à janela, tudo parecia pertencer a outra realidade, não à sua. Naquela manhã de sábado, o sol entrava pelas frestas da cortina de renda, formando desenhos no piso de madeira. Helena sentou-se na cama, acariciando a barriga que se tornava mais proeminente a cada dia. "Bom dia, pequeno", murmurou, sentindo uma leve movimentação em resposta. O médico do posto de saúde do bairro, onde conseguira marcar uma consulta, disse que com quase 5 meses era normal começar a sentir os primeiros movimentos mais definidos. Levantou-se com cuidado, ajustando a camisola simples, uma das poucas peças de roupa que ainda lhe serviam confortavelmente. Precisaria pensar em roupas maiores em breve, mas esse era um problema para depois. No momento, tinha outras prioridades. Caminhou até a cozinha, onde preparou um café simples. O apartamento estava impecavelmente limpo. Passara os primeiros dias, organizando cada canto, descobrindo os pequenos tesouros deixados por Dona Cecília. Encontrara receitas anotadas em cadernos antigos, cartas guardadas em caixas de sapato, fotografias que contavam a história de uma vida longa e aparentemente feliz. Em uma dessas fotos, reconhecera Mateus criança, sorrindo ao lado da avó, em frente a um bolo de aniversário.
O mesmo menino da foto que ele lhe mostrara, mas alguns anos mais velho, com um brilho nos olhos que falava de segurança e pertencimento. Helena sentiu uma pontada de inveja saudável, desejando que seu filho pudesse ter essa mesma sensação de acolhimento um dia. Mateus não aparecera durante aquela semana. Ligou 2 vezes, uma para verificar se estava tudo bem com o apartamento, outra para avisar que sua mãe, Luísa, gostaria de conhecê-la se Helena se sentisse confortável com a ideia. Ela agradeceu, mas disse que precisava de um tempo para se adaptar à nova situação. Ele respeitou sem insistir. No fundo, Helena sabia que parte de sua hesitação vinha do orgulho ferido. Aceitar ajuda já fora difícil o suficiente. A ideia de ser apresentada à família dele como uma obra de caridade era ainda mais desconfortável. Após o café, decidiu sair para fazer algumas compras básicas. Seu dinheiro estava acabando rapidamente e precisava encontrar um emprego o quanto antes. Havia anotado alguns lugares no centro que vira contratando. Uma padaria, uma loja de roupas, uma farmácia. Não seria fácil conseguir trabalho estando grávida, mas precisava tentar. Vestiu-se com cuidado, escolhendo uma das poucas roupas que ainda disfarçavam um pouco a barriga. Um vestido azul simples com um casaquinho leve por cima. Não que estivesse escondendo a gravidez, mas as experiências anteriores de rejeição em entrevistas ainda doíam. Ao sair do prédio, cumprimentou seu Antônio, o porteiro, que já a tratava com a familiaridade calorosa típica dos mineiros. Bom dia, dona Helena. Vai dar um passeio neste sábado bonito? Bom dia, seu Antônio. Vou fazer umas comprinhas e procurar trabalho. O senhor idoso franziu o senho, olhando para sua barriga com preocupação paternal. Trabalho? Mas a senhora não devia estar descansando? Mulher grávida tem que se cuidar. Helena sorriu, tocada pela preocupação genuína. Preciso me manter ocupada, seu Antônio, e preciso do dinheiro também. O porteiro pareceu refletir por um momento, depois se iluminou. Sabe, minha sobrinha trabalha naquela livraria grande da Savassi. Acho que estão precisando de gente para meio período. Lá é um lugar tranquilo, talvez seja bom para a senhora. Livraria? Helena hesitou. Nunca havia trabalhado com livros antes. Seu conhecimento literário se limitava aos livros didáticos da escola e algumas revistas. Não sei se tenho qualificação para isso. Que nada, respondeu o porteiro com um gesto de dispensa. É só atender os clientes, organizar as prateleiras. A Juliana, minha sobrinha, começou lá sem experiência nenhuma. Anotou o nome da livraria e da sobrinha em um pedaço de papel, entregando-o a Helena com um sorriso encorajador. Vai lá, diz que é indicação do tio Antônio. A Juliana é gerente do turno da tarde. Helena agradeceu, guardando o papel na bolsa. Era uma possibilidade que não havia considerado, e o ambiente realmente parecia mais adequado para sua condição atual do que os trabalhos que havia exercido anteriormente. Caminhou até o mercadinho próximo, comprando apenas o essencial. Arroz, feijão, alguns legumes e frutas. Calculava mentalmente cada item, contando os reais que diminuíam a cada compra. Teria que encontrar um trabalho logo, ou acabaria aceitando mais ajuda de Mateus, algo que estava determinada a evitar. No caminho de volta, passou pela livraria mencionada por seu Antônio. Era maior do que imaginava, ocupando 2 andares de um prédio comercial. Através das vitrines, podia ver estantes organizadas e um ambiente iluminado e acolhedor. Um cartaz discreto na porta anunciava: precisa-se de atendente para meio período, tarde e noite. Helena respirou fundo, ajustou a postura e entrou. O aroma de livros novos e café a recebeu, junto com o ar-condicionado que proporcionava um alívio bem-vindo do calor mineiro. Aproximou-se do balcão, onde uma jovem de óculos e cabelos cacheados organizava alguns papéis. Bom dia, disse Helena, sentindo-se subitamente nervosa. Eu vim sobre a vaga de meio período. Seu Antônio, do edifício São Tomás, me indicou. Disse que sua sobrinha Juliana é gerente aqui. A jovem sorriu, ajustando os óculos. Sou eu mesma. O tio Antônio falou de você.
Você é a moça que está no apartamento do Dr. Mateus, não é? Helena sentiu o rosto esquentar. Então, já era conhecida no prédio. Claro, em um edifício antigo como aquele, qualquer novidade circulava rapidamente. Sim, respondeu simplesmente, preferindo não elaborar. Juliana pareceu perceber seu desconforto. Desculpe a indiscrição. Meu tio é um amor, mas às vezes fala demais. Pegou uma ficha de inscrição e entregou a Helena. Pode preencher isso? A vaga é para o turno da tarde e noite, das 14 às 20 horas, de segunda a sábado. Helena assentiu, aceitando a ficha e uma caneta. Encontrou um lugar para sentar em uma mesinha próxima e começou a preencher os dados. Nome completo, endereço, experiências anteriores. Hesitou no campo escolaridade, sentindo aquela pontada familiar de inadequação. Ensino médio completo. Nunca parecera pouco antes, mas agora, rodeada de livros e em um ambiente claramente intelectual, parecia insuficiente. Ao devolver a ficha, Juliana a examinou rapidamente. Você tem experiência com atendimento ao público, isso é bom. Já trabalhou com livros antes? Não, admitiu Helena, mas aprendo rápido. E gosto de ler sempre que posso. A última parte não era exatamente verdade. Nunca tivera muito tempo ou dinheiro para cultivar o hábito da leitura. Mas naquele momento, rodeada por estantes de livros cuidadosamente organizados, sentiu uma curiosidade genuína sobre aquele mundo. Juliana sorriu, parecendo não notar a pequena mentira. O trabalho não é complicado. Atendimento aos clientes, organização de estoque, operar o caixa às vezes. Acha que consegue ficar em pé por períodos longos? Seu olhar desceu discretamente para a barriga de Helena. Sim, estou acostumada. Trabalhei como garçonete e camareira antes. Certo. Juliana hesitou por um momento. Olha, vou ser sincera. O dono, Sr. Mendes, é um pouco tradicional. Ele pode fazer algumas perguntas sobre sua situação. Fez um gesto vago na direção da barriga de Helena. Mas é um bom patrão, paga em dia e respeita os funcionários. Helena assentiu, já esperando esse tipo de reação. Entendo. E quando posso falar com ele? Ele vem à tarde. Se puder voltar por volta das 3, ele provavelmente poderá te entrevistar. Voltarei então. Obrigada pela oportunidade. Saiu da livraria sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Não era o emprego ideal, considerando seu estado, mas parecia mais adequado que suas experiências anteriores. E o horário permitiria que descansasse pela manhã, quando o enjoo ainda a incomodava ocasionalmente. Voltou ao apartamento, guardou as compras e preparou um almoço simples. Enquanto comia, seus olhos vagaram pela estante de livros da sala. Havia dezenas de volumes organizados por autor. Em um impulso, levantou-se e pegou um livro fino com a capa desgastada pelo tempo. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Lembrava-se vagamente da professora de literatura mencionando esse livro no ensino médio, mas nunca o havia lido. Abriu na primeira página e começou a ler, pensando que talvez devesse realmente saber algo sobre literatura se fosse trabalhar em uma livraria. As palavras de Clarice a capturaram imediatamente. Havia algo na história de Macabeia, a nordestina simples e sem grandes atrativos, tentando sobreviver na cidade grande, que ecoava profundamente em Helena. A diferença era que ela, ao contrário da protagonista, carregava uma vida dentro de si, uma responsabilidade que a impedia de se perder completamente. Estava tão absorta na leitura que se sobressaltou quando a campainha tocou. Fechou o livro a contragosto, marcando a página com um pedaço de papel e foi atender. Para sua surpresa, não era Mateus quem estava à porta, mas uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, curtos e bem cuidados, e olhos castanhos vivos que pareciam examinar tudo ao redor. Vestia-se com simplicidade elegante. Calça social escura, blusa de seda azul clara, um colar de pérolas discreto. "Olá", disse a mulher com um sorriso caloroso. "Você deve ser Helena. Sou Luísa, mãe de Mateus." Helena sentiu um nó se formar em sua garganta.
Então, finalmente conheceria a mulher que, segundo Mateus, havia passado por uma situação semelhante à sua. Por alguma razão, sentiu-se subitamente autoconsciente de sua aparência simples, o vestido já um pouco apertado na barriga, os cabelos presos em um rabo de cavalo descuidado. Prazer em conhecê-la, Dona Luísa, respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Por favor, entre. A mulher entrou, olhando ao redor com uma expressão que misturava nostalgia e aprovação. Você manteve tudo muito organizado, comentou, passando a mão suavemente pelo tampo da mesa de centro. Cecília ficaria feliz em ver o apartamento assim, tão bem cuidado. Helena não soube o que responder. Havia algo na presença daquela mulher que a intimidava e confortava ao mesmo tempo. Sentiu-se como se estivesse sendo avaliada, não com julgamento, mas com um interesse genuíno. Mateus me contou sobre sua situação, continuou Luísa, com uma franqueza direta que Helena não esperava. Espero que não se importe com minha visita. Queria conhecê-la pessoalmente e ver se está precisando de alguma coisa. O orgulho de Helena quis rejeitar imediatamente qualquer oferta de ajuda adicional, mas algo no olhar de Luísa, uma compreensão profunda de quem já esteve no mesmo lugar, a fez hesitar. É muito gentil da sua parte, respondeu finalmente. Mas Mateus já fez mais do que suficiente me oferecendo este lugar. Não quero incomodar mais. Luísa sorriu, um sorriso que parecia dizer que já esperava essa resposta. Você se parece comigo há 30 anos, disse, sentando-se no sofá sem cerimônia. Mesma teimosia, mesmo orgulho. Vamos tomar um café? Tenho algumas histórias para contar que talvez possam te interessar. Helena preparou o café em silêncio, sentindo o olhar de Luísa acompanhando seus movimentos pela cozinha. Encontrou 2 xícaras de porcelana fina, provavelmente usadas apenas em ocasiões especiais por Dona Cecília, e as encheu com o café fumegante. Açúcar? Perguntou, tentando soar casual. Não, obrigada. Tomo puro, respondeu Luísa. Voltou à sala, colocando a bandeja sobre a mesa de centro. Um silêncio desconfortável pairou entre elas por alguns instantes, até que Luísa o quebrou, tomando um gole de café. Está bom, comentou, parecendo genuinamente satisfeita. Forte, do jeito que eu gosto. Obrigada, respondeu Helena, segurando sua própria xícara como um escudo. A senhora disse que tinha histórias para me contar. Luísa sorriu, colocando a xícara sobre o pires com um tilintar suave. Mateus contou que me usou como exemplo para convencê-la a aceitar ajuda. Começou. É verdade que estive em uma situação parecida com a sua. Grávida, abandonada, sem lugar para ficar. A diferença é que eu já tinha o Mateus, com 5 anos. Cecília ajeitou-se no sofá, alisando uma ruga imaginária na calça. Foi em 1990. Eu trabalhava como diarista na casa de uma família no bairro Sion. Meu marido, Paulo, era motorista de ônibus. Vivíamos em uma casa simples em Santa Luzia, região metropolitana. Quando descobri que estava grávida pela 2ª vez, Paulo começou a mudar. Bebia mais, reclamava do dinheiro curto, dizia que não queria outro filho. Helena ouvia em silêncio, reconhecendo naquela história elementos de sua própria experiência. Um dia voltei do trabalho e encontrei a casa vazia. Ele havia levado quase tudo, móveis, eletrodomésticos, até as panelas. Deixou apenas as roupas do Mateus e algumas minhas, e um bilhete dizendo que estava indo para São Paulo recomeçar a vida. Sinto muito, murmurou Helena. Luísa fez um gesto de dispensa com a mão. Água passada. Na época foi devastador, claro. Sem móveis não podíamos ficar na casa. O aluguel já estava atrasado, e o senhorio aproveitou a situação para nos expulsar. Fiquei desesperada como você deve ter ficado. Helena assentiu, lembrando-se da sensação de desamparo total que sentira. Acabei em um abrigo na região central, continuou Luísa. Lugar limpo, mas triste, cheio de mulheres com histórias piores que a minha. Foi lá que conheci Cecília, que vinha aos sábados ensinar as mulheres a ler e escrever. Ela notou que eu ajudava Mateus com o dever de casa e perguntou se eu tinha estudado.
Contei que tinha feito até a 8ª série, mas que gostava de ler. Tomou mais um gole de café antes de prosseguir. 2 semanas depois, ela apareceu com uma proposta. Tinha um quarto de empregada vazio e precisava de alguém para ajudar com a limpeza e cozinha. Ofereceu o quarto em troca de algumas horas de trabalho por dia, o que me permitiria manter meu emprego como diarista. Como o Mateus está fazendo comigo, observou Helena. Similar, mas não igual, corrigiu Luísa com gentileza. Cecília precisava realmente de ajuda. Mateus, pelo que entendi, está mais interessado em ajudar do que em ter alguém cuidando do apartamento. Helena baixou o olhar, sentindo o rosto esquentar. Era verdade. O apartamento já estava impecável quando chegou, e Mateus não havia imposto nenhuma tarefa como condição. De qualquer forma, continuou Luísa, aceitei a oferta de Cecília. Era orgulhosa como você, mas tinha Mateus para pensar, e foi a melhor decisão que já tomei. Colocou a xícara vazia sobre a mesa e continuou. Cecília não era apenas uma patroa, tornou-se uma mentora. Ela era professora aposentada e me incentivou a voltar a estudar. Luísa, dizia ela, você tem inteligência demais para passar a vida limpando a sujeira dos outros. Fiz supletivo, depois curso técnico de enfermagem. Seus olhos brilhavam com a lembrança. Quando Paula, minha filha, nasceu, Cecília era como uma avó para as crianças. Ela cuidava deles enquanto eu estudava à noite. Fiquei com ela por quase 2 anos, até conseguir alugar um pequeno apartamento perto do hospital, onde comecei a trabalhar. Helena absorveu a história, impressionada com as semelhanças e diferenças em relação à sua própria situação. A senhora teve muita sorte em encontrar alguém como Dona Cecília, comentou. Sorte? Luísa arqueou uma sobrancelha. Talvez. Mas prefiro pensar que o universo equilibra as coisas. Quando perdemos algo, ganhamos outra coisa em troca. Perdi um marido inútil e ganhei uma amiga que mudou minha vida. Paulo nunca mais voltou. Nunca conheceu a filha. Mas Cecília esteve presente em todos os momentos importantes. Formatura do Mateus, nascimento dos meus netos, minha formatura na faculdade de enfermagem que consegui fazer aos 40 anos. Fez uma pausa, olhando diretamente para Helena. Agora me diga, como está se sentindo realmente? E não me venha com estou bem, porque sei que não é verdade. A pergunta direta pegou Helena de surpresa. Sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Estou sobrevivendo, respondeu com sinceridade. Aliviada por ter um teto, assustada com o futuro, envergonhada por precisar de ajuda. Luísa assentiu, como se a resposta confirmasse o que já sabia. E o pai do bebê? Helena enrijeceu visivelmente. Rodrigo sumiu quando contei da gravidez. Disse que não era dele, bloqueou meu número, desapareceu da república onde morava. Covarde, comentou Luísa sem rodeios. Mas infelizmente comum. Você tentou procurar os pais dele? Família? Não, respondeu Helena. Ele é de Governador Valadares. Só o conheci aqui quando trabalhávamos no mesmo hotel. Eu como camareira, ele como mensageiro, enquanto fazia faculdade de administração. E sua família? Helena sentiu o nó na garganta apertar. Minha mãe disse que eu escolhi esse caminho, respondeu, a amargura evidente em sua voz. Meu pai nem vale a pena mencionar. Saiu de casa quando eu tinha 10 anos, vivia bêbado. Tenho uma irmã mais velha em Oliveira, mas estamos distantes desde que me mudei para BH. Luísa suspirou, balançando a cabeça. As famílias às vezes nos decepcionam quando mais precisamos delas, comentou. Mas sabe o que aprendi? Podemos construir novas famílias ao longo da vida, pessoas que nos escolhem e que escolhemos de volta. Helena não respondeu, absorvendo aquelas palavras que de alguma forma aliviavam um pouco da dor que carregava. Nunca havia pensado em família dessa forma, como algo que se podia construir, não apenas herdar. Você já foi ao médico desde que se mudou para cá? Perguntou Luísa, mudando o assunto. Sim, consegui uma consulta no posto de saúde do bairro. Está tudo bem com o bebê. Ótimo. E trabalho? Está procurando?
Helena contou sobre a possível vaga na livraria. Parece promissor, comentou Luísa. Ambiente tranquilo, trabalho menos exaustivo fisicamente. Você gosta de ler? Não tive muito tempo para isso na vida, admitiu Helena. Mas comecei a olhar os livros de Dona Cecília. Estava lendo Clarice Lispector quando a senhora chegou. O rosto de Luísa se iluminou. A Hora da Estrela era o favorito dela. Cecília adorava Clarice. Dizia que ela conseguia transformar as dores mais profundas em arte. Naquele momento, o bebê se moveu e Helena instintivamente colocou a mão sobre a barriga. Luísa observou o gesto com um sorriso compreensivo. Posso? Perguntou, estendendo a mão. Helena hesitou por um instante, depois assentiu. Luísa colocou gentilmente a mão sobre sua barriga, esperando. Quando o bebê se moveu novamente, seu rosto se iluminou com uma alegria genuína. Ativo, hein? Mateus era assim também. Parecia que tinha energia infinita. Ainda é assim, aliás. Retirou a mão e perguntou, já sabe o sexo? Ainda não. Na próxima consulta, talvez consiga ver. E nomes? Já pensou em algum? Helena sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Se for menina, estava pensando em Cecília, admitiu. Em homenagem à sua sogra, que indiretamente está me ajudando tanto. Os olhos de Luísa brilharam com emoção contida. Ela ficaria honrada, disse com voz ligeiramente embargada. E se for menino? Miguel. Era o nome do meu avô materno, a única pessoa da família que sempre foi gentil comigo. Luísa assentiu em aprovação. Cecília ou Miguel? Belos nomes, fortes. Olhou para o relógio. Tenho que ir. Prometi a Paula que buscaria meu neto na natação. Levantou-se ajeitando a roupa. Helena, sei que acabamos de nos conhecer, mas gostaria de fazer um convite. Amanhã é domingo e fazemos sempre um almoço em família na minha casa. Mateus, Paula e o marido, as crianças. Gostaria que você viesse. Helena sentiu uma onda de pânico. Almoço em família? Ela, uma estranha, grávida e desamparada no meio de pessoas que não conhecia? Não sei se seria apropriado, respondeu hesitante. É totalmente apropriado, rebateu Luísa com firmeza. Além disso, seria bom você conhecer Mateus fora daquele contexto inicial. Ele não é apenas o milionário que te ajudou, sabe? É um homem com qualidades e defeitos como qualquer outro. Helena refletiu. Por um lado, a ideia a deixava desconfortável. Por outro, sentia-se curiosamente atraída pela possibilidade de conhecer melhor Mateus e sua família. Tudo bem, concordou finalmente. Mas posso levar alguma coisa? Uma sobremesa, talvez? Luísa sorriu satisfeita. Se quiser, pode levar uma sobremesa. Mas não é necessário. Dirigiram-se à porta. Antes de sair, Luísa surpreendeu Helena com um abraço rápido, mas caloroso. Vai ficar tudo bem, disse com convicção. É difícil acreditar nisso agora, eu sei, mas vai ficar. Quando a porta se fechou atrás de Luísa, Helena permaneceu parada por alguns instantes, processando tudo o que havia acontecido. A visita inesperada, a história de Luísa tão parecida com a sua, o convite para o almoço. Voltou à sala e pegou novamente o livro de Clarice Lispector. Abriu na página marcada e continuou a leitura, mas sua mente vagava para o dia seguinte. Como seria conhecer a família completa de Mateus? Como reagiriam ao vê-la? E, principalmente, como seria rever Mateus nesse novo contexto? Fechou o livro, incapaz de se concentrar. Olhou para o relógio, quase 3 da tarde. A entrevista na livraria. Com a visita de Luísa, quase havia esquecido. Levantou-se rapidamente, guardou as xícaras na cozinha e foi se arrumar. Enquanto escovava os cabelos em frente ao espelho, notou algo diferente em seu reflexo. Não era apenas a barriga mais pronunciada ou o rosto ligeiramente mais cheio pela gravidez. Era algo em seus olhos, uma pequena centelha que não estava lá antes. Uma centelha que, se não era exatamente esperança, pelo menos já não era desespero. Sorriu para seu reflexo, ajeitou o vestido azul e saiu para sua entrevista, pensando que talvez, apenas talvez, o universo realmente equilibrasse as coisas, como dissera Luísa.
Talvez, depois de tanto perder, finalmente fosse seu momento de ganhar algo em troca. O domingo amanheceu com aquela luminosidade dourada característica das manhãs mineiras. Helena acordou cedo, apesar da noite agitada. Dormira mal, ansiosa pelo almoço na casa de Luísa. Sentia-se como uma adolescente antes do primeiro encontro, embora a situação fosse completamente diferente. Sentou-se na beirada da cama, acariciando a barriga que já mostrava claramente seus quase 5 meses de gravidez. Seu pequeno milagre, como começara a chamá-lo silenciosamente. Desde a consulta no posto de saúde, quando ouvira os batimentos cardíacos firmes e rápidos, algo mudara dentro dela. O medo persistia, claro, mas agora vinha acompanhado de uma determinação feroz de construir um futuro para aquela criança. Vamos conhecer pessoas novas hoje, murmurou para o bebê. Pessoas que talvez façam parte da nossa vida por um bom tempo. Levantou-se e foi até o pequeno guarda-roupa, examinando as poucas roupas que possuía. O que se usa para um almoço de domingo na casa de uma família que mal se conhece? Principalmente quando essa família está conectada ao homem que, literalmente, lhe dera um teto. Optou pelo vestido menos surrado que tinha, um modelo simples em tom verde água que sua irmã lhe dera de presente 2 natais atrás. Não era nada especial, mas pelo menos ainda lhe servia, graças ao corte mais solto. Enquanto se arrumava, sua mente vagava para a entrevista do dia anterior na livraria. Surpreendentemente, correra bem. O Sr. Mendes, dono do estabelecimento, era um homem de meia-idade com ar acadêmico, óculos de armação grossa e uma paixão evidente por literatura. Fizera poucas perguntas sobre sua gravidez, apenas se estava em boas condições de saúde e se tinha acompanhamento médico. Concentrou-se mais em sua experiência anterior com atendimento ao público e, curiosamente, em seus gostos literários. Estou lendo A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, respondera Helena quando ele perguntou o que andava lendo. Os olhos do homem brilharam por trás dos óculos. Excelente escolha. E o que está achando? Helena hesitara. Seria melhor mentir? Dizer que estava adorando? Garantir a vaga? Mas algo naquele homem de olhar gentil a fez optar pela honestidade. É desafiador, respondera. Às vezes tenho que reler trechos para entender, mas há momentos em que sinto que Macabeia poderia ser eu, ou qualquer pessoa que já se sentiu invisível. A resposta pareceu agradar ao Sr. Mendes. Conversaram mais alguns minutos sobre livros, com Helena admitindo que não era uma grande leitora, mas que gostaria de ser. Ao final, para sua surpresa, ele ofereceu o emprego. Não busco especialistas em literatura, explicara. Busco pessoas que genuinamente querem aprender e que tratarão os livros e os clientes com respeito. Você pode começar na segunda-feira? Helena aceitara imediatamente, mal contendo a alegria. Um emprego, um recomeço. E a livraria ficava a apenas 15 minutos a pé do apartamento, o que significava que não gastaria com transporte. O pequeno sucesso do dia anterior lhe dera coragem para enfrentar o almoço de hoje. Finalizou sua arrumação simples com um batom discreto, o único item de maquiagem que possuía, e olhou-se no espelho. Não estava elegante como Luísa, mas estava apresentável. Teria que bastar. Voltou à cozinha, onde deixara descansando a sobremesa que preparara, um pudim de leite condensado, receita que aprendera com a avó materna e uma das poucas coisas que sabia fazer bem. Improvera uma forma com um recipiente de alumínio que encontrara na cozinha, e o resultado parecia razoavelmente bom. Às 11 horas, a campainha tocou. Helena respirou fundo antes de atender. Era Mateus, vestindo jeans e uma camisa polo azul clara, um visual muito mais casual do que o terno com que o conhecera. Bom dia, cumprimentou ele com um sorriso. Mamãe me mandou buscá-la. Disse que seria mais confortável para você ir de carro do que de ônibus. Bom dia, respondeu Helena, tentando não demonstrar o nervosismo. Foi gentil da parte dela, e sua.
Um silêncio ligeiramente desconfortável se instalou entre eles. Era a primeira vez que se viam desde aquela noite em que ele a trouxera para o apartamento. "Você parece bem", comentou ele finalmente. "O apartamento está te tratando bem?" "Sim, muito bem. É um lugar maravilhoso." Mais silêncio. Helena percebeu que estavam parados à porta como dois estranhos, o que tecnicamente eram. "Entre um momento", convidou. "Só preciso pegar a sobremesa que preparei." Mateus entrou, olhando ao redor com interesse. "Você manteve tudo como estava", observou. "Não queria mexer nas coisas da sua avó", explicou Helena, indo até a cozinha. "Sinto como se fosse desrespeitoso de alguma forma." Ele a seguiu até a cozinha, mantendo uma distância respeitosa. "Não seria desrespeitoso. Vovó adoraria ver o apartamento sendo usado, ganhando vida novamente." Helena pegou o pudim, cobrindo-o cuidadosamente com papel alumínio. "Sua mãe me contou sobre como ela ajudou vocês", comentou. "Sua avó parece ter sido uma pessoa extraordinária." "Era sim", concordou Mateus, um sorriso melancólico suavizando suas feições. "Teimosa como uma mula, mas com um coração enorme. Sabia exatamente quando ser firme e quando ser gentil." Fez uma pausa, observando Helena finalizar os preparativos com o pudim. "O que você fez?" "Pudim de leite condensado. Nada sofisticado, mas é a única sobremesa que sei fazer direito." "Meu favorito", comentou ele com um entusiasmo que pareceu genuíno. "Vovó fazia um pudim incrível também." Helena sentiu uma pontada de insegurança. "E se o dela não estivesse bom o suficiente em comparação?" "O meu provavelmente não chega aos pés do dela", disse, tentando baixar as expectativas. "Todo pudim tem sua personalidade", respondeu Mateus filosoficamente. "Como as pessoas." Ela não pôde evitar um pequeno sorriso com a comparação inusitada. Havia algo na presença dele que a deixava simultaneamente nervosa e confortável. Uma contradição que não conseguia explicar. "Pronto", disse pegando o pudim. "Podemos ir." O caminho até a casa de Luísa foi feito em um silêncio quebrado, apenas por comentários ocasionais sobre o tempo ou sobre algum ponto da cidade que passavam. Helena notou que Mateus dirigia com a mesma precisão calma, com que parecia fazer tudo, sem pressa, mas com segurança. A casa ficava no bairro Cidade Nova, uma construção ampla, mas despretensiosa, com um pequeno jardim na frente onde se destacavam roseiras bem cuidadas. Ao estacionar, Mateus notou o olhar de Helena. "Mamãe e suas rosas", comentou com um sorriso carinhoso. "É a paixão dela depois dos netos." Enquanto caminhavam até a porta, Helena sentiu o estômago se contrair de nervosismo. E se a família não gostasse dela? E se a vissem como uma aproveitadora? "Relaxe", disse Mateus suavemente, como se lesse seus pensamentos. "Eles não mordem." "Bom, meu sobrinho Pedro às vezes morde, mas ele tem apenas 3 anos, então tem desculpa." A piada simples quebrou um pouco da tensão e Helena não pôde evitar um pequeno sorriso. Antes que pudessem tocar a campainha, a porta se abriu, revelando Luísa com um sorriso caloroso. "Vocês chegaram, entrem, entrem, todo mundo já está aqui." A sala espaçosa estava cheia de pessoas e de uma animação contagiante. Helena identificou imediatamente a irmã de Mateus. Paula tinha os mesmos olhos expressivos, embora fosse consideravelmente mais baixa. Ao seu lado estava um homem alto de cabelos grisalhos, que Luísa logo apresentou como Roberto, seu marido. 2 crianças corriam ao redor: Pedro, o de 3 anos que às vezes mordia, e Sofia, uma menina de aproximadamente 6 anos, com Maria Chiquinhas e um olhar curioso. "Pessoal, esta é Helena", anunciou Luísa. "Helena, esta é minha família. Espero que esteja pronta para o caos." Para a surpresa de Helena, todos a receberam com uma naturalidade que não esperava. Paula a abraçou como se fossem velhas amigas. Roberto apertou sua mão com um sorriso genuíno e as crianças a estudaram com aquela curiosidade franca típica da infância. "Você tem um bebê na barriga?" perguntou Sofia sem rodeios. "Sofia!" repreendeu Paula constrangida.
Tudo bem, assegurou Helena com um sorriso. Sim, Sofia, tenho um bebê aqui dentro. Como ele entrou aí? Insistiu a menina. Um silêncio constrangido caiu sobre os adultos, quebrado pelo riso descontraído de Luísa. Essa é uma conversa para outro dia, querida, respondeu a avó, salvando a situação. Agora vamos ajudar a vovó a colocar a mesa, sim? Enquanto as crianças eram direcionadas para a cozinha, Helena entregou o pudim a Luísa. Espero que gostem. É receita da minha avó. Tenho certeza que está delicioso, respondeu Luísa, levando-o à cozinha. Paula aproximou-se de Helena enquanto os homens conversavam sobre algum assunto de trabalho. Então você é a famosa Helena, disse com um sorriso amigável. Mamãe não falou de outra coisa desde que te conheceu. Helena sentiu o rosto esquentar. Espero que tenha falado coisas boas. As melhores, garantiu Paula. Disse que você lembra ela quando era jovem. E isso, vindo da minha mãe, é o maior elogio possível. Helena relaxou um pouco, sentindo-se acolhida. A casa exalava um ambiente familiar que há muito não experimentava. O cheiro de comida caseira, as vozes se sobrepondo em conversas animadas, as risadas das crianças. Por um momento, sentiu uma pontada de dor ao pensar em sua própria família fragmentada, mas afastou o pensamento. Hoje não era dia para tristezas. Vamos comer, anunciou Luísa da porta da sala de jantar. Antes que esfrie. A mesa estava arrumada com simplicidade elegante, toalha branca de algodão, louça colorida, copos de vidro que Helena reconheceu como sendo do mesmo conjunto que havia no apartamento de Dona Cecília. No centro, uma travessa grande de feijoada fumegante, acompanhada de arroz branco, couve refogada, farofa e laranja. O aroma era irresistível. Feijoada aos domingos é tradição, explicou Luísa, indicando um lugar à mesa para Helena. Espero que goste. Adoro, respondeu ela com sinceridade. Sentaram-se todos, com Mateus, coincidentemente ficando ao lado de Helena. Ela notou que ele parecia diferente nesse ambiente, mais relaxado, mais jovem de alguma forma, como se o peso da responsabilidade que carregava se aliviasse um pouco quando estava com a família. Antes de começarmos, disse Luísa levantando seu copo, gostaria de fazer um brinde à nossa convidada Helena e ao mais novo membro da nossa mesa, que ainda nem chegou ao mundo, mas já é bem-vindo. Helena sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Estava entre estranhos, e ainda assim, de alguma forma inexplicável, sentia-se mais acolhida do que jamais se sentira com sua própria família. Obrigada, conseguiu dizer, a voz ligeiramente embargada. Mateus, ao seu lado, ergueu discretamente seu copo na direção dela, com um sorriso que parecia dizer, bem-vinda. 4 meses se passaram desde aquele primeiro almoço de domingo. O outono mineiro dava seus últimos suspiros, cedendo lugar a um inverno ameno que começava a se anunciar nas manhãs mais frescas. Helena, agora com a barriga proeminente de seus 9 meses completos, organizava cuidadosamente os livros recém-chegados na livraria Páginas, enquanto conversava com o Sr. Mendes. Tenho certeza que vai ser uma menina, dizia o velho livreiro com convicção, ajustando os óculos de armação grossa. Pela posição da barriga, minha avó nunca errava nesses palpites. Helena sorriu, acariciando a barriga. Nas últimas ecografias, o bebê sempre estava em uma posição que impedia a confirmação do sexo, como se quisesse manter o mistério até o final. Descobrirei em breve, Sr. Mendes. A data prevista é para a próxima semana. O livreiro assentiu, observando-a com aquele olhar paternal que desenvolvera nos últimos meses. Desde o primeiro dia, tratara Helena com um respeito e uma consideração que ela não esperava encontrar. Mais do que um patrão, tornara-se um mentor, sempre recomendando livros que expandiam seu horizonte, discutindo com paciência as dúvidas que ela tinha, incentivando seu recém-descoberto amor pela literatura. Não precisa se preocupar com o trabalho, garantiu ele. Seu emprego estará esperando quando estiver pronta para voltar.
E não se esqueça que tenho aquele berço antigo dos meus netos para te dar. O senhor já fez muito por mim, respondeu Helena, genuinamente comovida. Bobagem. Você trouxe vida nova para esta livraria. Os clientes gostam de você, especialmente aquele engenheiro que aparece quase todos os dias, supostamente procurando livros técnicos. Helena sentiu o rosto esquentar. Nas últimas semanas, Mateus realmente aparecia com frequência na livraria. Às vezes comprava algo, outras vezes apenas passava para um café e uma conversa rápida. O que começara como uma relação de ajuda transformara-se gradualmente em uma amizade e, mais recentemente, em algo que nenhum dos dois ainda havia definido, mas que crescia a cada encontro. O sininho da porta tocou, anunciando um cliente. Helena olhou naquela direção e viu Mateus entrando, vestindo jeans e uma camisa social azul clara com as mangas dobradas, o visual casual que ela descobrira preferir ao terno formal com que o conhecera. Falando no diabo, murmurou o Sr. Mendes com um sorriso cúmplice, afastando-se discretamente para os fundos da loja. Oi, cumprimentou Mateus, aproximando-se do balcão. Como estão vocês dois hoje? Estamos bem, respondeu Helena sorrindo. Seu afilhado ou afilhada está especialmente agitado hoje. A expressão de Mateus se iluminou. Há 2 meses, quando Helena nervosamente perguntara se ele aceitaria ser padrinho do bebê, a resposta emocionada dele a surpreendera. Seria uma honra, dissera, e ela percebeu que realmente significava cada palavra. Vim te buscar, disse ele. Lembra que mamãe insistiu para você passar o final de semana na casa dela? Disse que quer ficar de olho em você, agora que a data está se aproximando. Helena assentiu. A relação com Luísa se aprofundara a cada semana. A enfermeira aposentada tornara-se a figura materna que Helena não tinha há anos, oferecendo conselhos, apoio e, principalmente, aquele amor incondicional que só havia experimentado brevemente com a avó na infância. Meu turno acaba em meia hora, respondeu. Você pode esperar? Claro. Vou dar uma olhada naquele livro de arquitetura que vi semana passada. Helena observou-o caminhar entre as estantes com familiaridade. Nos últimos meses, Mateus visitara o apartamento de Dona Cecília, agora oficialmente o apartamento de Helena, com frequência cada vez maior. Primeiro para pequenos reparos, depois para jantares ocasionais e, finalmente, para momentos onde simplesmente aproveitavam a companhia um do outro, conversando sobre tudo e nada. Nunca falavam sobre sentimentos diretamente, mas Helena notava os pequenos gestos, a mão dele, ocasionalmente tocando a sua, os olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário, a forma como ele sorria quando ela entrava em um ambiente. E sabia que ele percebia seus próprios gestos também, o rubor em suas bochechas quando ele se aproximava, a maneira como inconscientemente se inclinava em sua direção quando conversavam, como guardava os trechos de livros que achava que ele gostaria. Era como uma dança lenta, cautelosa, onde ambos testavam o terreno antes de dar o próximo passo. 30 minutos depois, estavam no carro de Mateus, a caminho da casa de Luísa. Helena observava a cidade pela janela, pensando em como sua vida mudara drasticamente em apenas alguns meses. Do desespero total à esperança renovada, da solidão absoluta a uma família emprestada que a acolhera como se sempre tivesse pertencido ali. Você está quieta, observou Mateus. Está tudo bem? Sim, respondeu ela com sinceridade. Só estou pensando em como a vida dá voltas. Se alguém me dissesse há 6 meses que eu estaria aqui hoje, nunca acreditaria. Mateus sorriu, mantendo os olhos na estrada. Lembra o que mamãe sempre diz? O universo equilibra as coisas. Lembro. Chegaram à casa de Luísa, onde foram recebidos com o carinho habitual. Paula e as crianças também estavam lá, criando aquela atmosfera de caos organizado que Helena aprendera a amar. Sofia imediatamente correu para ela, colocando a mão em sua barriga como fazia sempre, esperando sentir o bebê se mexer. Tia Helena, trouxe um livro para o bebê, anunciou a menina, mostrando um exemplar colorido de histórias infantis.
Helena sentiu o coração apertar de emoção. Tia Helena. Era assim que as crianças começaram a chamá-la espontaneamente e ninguém corrigira. Pelo contrário, o título fora tacitamente aceito por todos, incluindo-a oficialmente na família. O jantar transcorreu com a animação habitual, cheio de histórias e risadas. Depois, enquanto Paula colocava as crianças para dormir no antigo quarto que dividia com Mateus na infância, e Roberto e Mateus conversavam na varanda, Helena ajudava Luísa a guardar a louça na cozinha. "Como está se sentindo realmente?" perguntou Luísa, com aquela percepção aguçada que sempre tinha. "Ansiosa", admitiu Helena. "Feliz, mas com medo também. É tanta responsabilidade." "É normal", tranquilizou Luísa, apertando sua mão carinhosamente. "Todas nós sentimos isso. Mas você não está sozinha, querida. Tem todos nós." Após a cozinha arrumada, Helena sentiu uma fadiga repentina e decidiu retirar-se cedo. O quarto de hóspedes havia sido preparado especialmente para ela, com pequenos toques que mostravam o cuidado de Luísa. Um arranjo de flores frescas na mesinha, livros de histórias infantis na prateleira, um berço antigo restaurado no canto. Helena estava ajeitando os travesseiros quando uma leve batida na porta semiaberta chamou sua atenção. Era Mateus. "Posso entrar um momento?" perguntou ele. "Claro", respondeu, sentando-se na beirada da cama. Mateus entrou, parecendo estranhamente nervoso. Ficou em pé por um momento, como se buscasse as palavras certas. "Queria te mostrar uma coisa", disse finalmente, estendendo um envelope. Helena o pegou, curiosa, e retirou do interior algumas fotografias antigas. Reconheceu imediatamente uma versão mais jovem de Luísa, grávida, ao lado de Dona Cecília, ambas sorrindo em frente ao prédio onde agora Helena morava. "Encontrei estas fotos quando estava organizando algumas coisas no escritório", explicou Mateus. "São de quando mamãe estava grávida de Paula." Helena observava as imagens com emoção. Havia algo profundamente simbólico nelas. Um ciclo que se fechava e outro que começava. "Sua avó parece tão feliz aqui", comentou, passando o dedo levemente sobre a imagem da senhora, de cabelos brancos e sorriso gentil. "Ela era", confirmou Mateus, sentando-se ao lado dela na cama, mantendo uma distância respeitosa. "Vovó sempre dizia que a vida é uma roda. Às vezes estamos em cima, às vezes embaixo, mas ela nunca para de girar." Ficaram em silêncio por um momento, contemplando as fotografias e tudo o que elas representavam. "Helena", disse Mateus finalmente, sua voz mais suave que o habitual. "Sei que os últimos meses foram uma montanha-russa para você. E sei que ainda está se adaptando a tudo isso, encontrando seu caminho. Não quero pressionar nem complicar as coisas." Ela o olhou, sentindo o coração acelerar. Mas encorajou quando ele hesitou. "Mas acho que estou me apaixonando por você", disse ele simplesmente. "Na verdade, tenho certeza, e queria que soubesse sem expectativas ou pressões. Ou queria que soubesse." Helena sentiu as lágrimas se formarem nos cantos dos olhos. Não eram lágrimas de tristeza ou confusão, mas de uma felicidade tão intensa que quase doía. "Eu também", confessou baixinho. "Também estou me apaixonando por você, Mateus." O sorriso que iluminou o rosto dele foi como um nascer do sol, gradual, caloroso, transformador. Com delicadeza, pegou a mão dela entre as suas. "Podemos ir devagar", disse. "No seu ritmo, no nosso ritmo. Temos todo o tempo do mundo." Naquele momento, como se quisesse participar da conversa, o bebê deu um chute particularmente forte. Helena riu, colocando a mão de Mateus sobre sua barriga. "Acho que alguém concorda", comentou, enquanto o bebê se movimentava sob a palma dele. Os olhos de Mateus se arregalaram em assombro, como sempre acontecia quando sentia o bebê se mexer. Era uma expressão tão genuína, tão cheia de maravilhamento, que Helena sentiu o coração transbordar de emoção. Sem pensar, inclinou-se para frente e o beijou suavemente nos lábios. Seu primeiro beijo, tímido e doce como um primeiro beijo deveria ser. Quando se afastaram, Mateus tinha aquele olhar,
O mesmo que vira no dia em que se conheceram na praça, quando ele decidira ajudá-la sem pedir nada em troca. Um olhar de certeza absoluta, como se soubesse exatamente onde estava e para onde ia. Sabe, disse ele, acariciando o rosto dela com o polegar, no dia em que te encontrei na praça, eu estava tendo um dia terrível. Uma obra importante havia sido embargada. Um investidor tinha desistido de um projeto. Estava caminhando para espairecer antes de voltar ao escritório. O destino, murmurou Helena. Talvez, concordou ele, ou talvez seja como vovó Cecília dizia. Algumas almas estão destinadas a se encontrar, não importa os caminhos que tomem. Mas o bebê se mexeu novamente, como se concordasse. Seja lá o que for, continuou Mateus, estou grato por ter te encontrado naquele dia, por você ter tido coragem de confiar em mim, por estarmos aqui agora. Helena sorriu, sentindo-se completa de uma forma que nunca imaginara ser possível. Eu também, respondeu simplesmente, por tudo. Na manhã seguinte, quando Helena acordou, encontrou Mateus adormecido na poltrona ao lado da cama, um livro de histórias infantis aberto no colo. Deve ter voltado depois que ela adormeceu, querendo estar por perto, caso precisasse de algo durante a noite. Observou-o por um momento, o coração transbordando de uma emoção que só agora reconhecia plenamente. Amor. Não apenas o amor romântico que florescia entre eles, mas o amor mais amplo que encontrara naquela família que a acolhera, o amor pelo bebê que logo chegaria e, principalmente, o amor por si mesma que estava finalmente aprendendo a cultivar. Não tenho para onde ir, dissera naquele dia na praça, desesperada e sozinha. Agora sabia que não era verdade. Tinha exatamente para onde ir. Para casa, para o futuro, para uma vida que, contra todas as probabilidades, prometia ser mais bela do que jamais ousara sonhar.